Agora a gente vai dar um overview sobre algumas características das ações, como Common Shares, Preference Shares. Começando pelas Common Shares, quais são as características que são típicas dessa categoria de ações e que devem ser lembradas? Primeiramente, os voting rights é uma característica específica de Common Shares. Então, falou em voting rights, é essa categoria de ações. Já a ownership interest, claro que tanto Common como Preference Shares tem, mas Debt não. Então, quando você detém ações, o investidor detém stocks, ele detém um pedaço da empresa. E Performance Sharing, claro, e Potential Dividend Payments. Mas no caso de Common Shares, especificamente Voting Rights. Tem duas categorias de Voting Rights que são as seguintes: o Statutory Voting e o Cumulative Voting. Qual que é a diferença entre eles? O Statutory suponha que 4 diretores serão eleitos. Então, o investidor tem 100 shares para facilitar a conta aqui. Ele vai poder votar no máximo 100 votos para cada diretor. No caso do cumulative voting, se são 4 diretores e ele tem 100 shares, então ele tem 400 votos. E ele pode, se o investidor quiser, ele pode colocar 400 votos em apenas um diretor. Aqui não. No limite, ele pode pôr apenas 100 votos para um único diretor. Então, essa é a diferença do cumulative voting para o statutory voting. Lembrando uma palavra também importante, que é o proxy voting. Proxy voting é basicamente delegar para um fundo gestor o direito de votar no seu lugar. Agora, falando das preference shares. Quando a gente fala que tem priority position, significa que, numa eventual liquidação da empresa, os detentores de preference shares, eles terão direito a receber o que sobrou da empresa, os valores de ativos sendo vendidos, antes dos detentores de common shares. Então, os common shareholders são os últimos a receber qualquer coisa. Ou seja, é o tipo de ativo mais arriscado que tem numa categoria de ativos de uma empresa. Então, a mais conservadora seria a senior debt e a mais arriscada são os common shares. Eles têm uma característica híbrida, que é um pouco diferente do Brasil, inclusive, em que as preference shares elas têm uma característica tanto de debt como de common shares, porque elas têm fixed dividends e é um percentual fixo de dividendos. Então parece um pouco debt, parece os juros de dívida, mas funcionam como ações, afinal são ações. Então por isso elas têm uma hybrid nature. Tipicamente, em relação a voting rights, não dá para dizer que não tem, mas tipicamente não tem. E performance participation também, em geral, não tem, mas a gente vai ver isso em mais detalhes logo mais. Em geral, recebem higher dividends, então, que excedem o valor das common shares e, por isso, torna as preference shares menos arriscadas, tanto pela característica de dividendos fixos, como pela característica de receberem, em geral, mais dividendos do que as common shares. Mas, cuidado, não são contractual obligations. Existem duas categorias de pagamento de dividendos: cumulative e non-cumulative. Qual que é a diferença entre eles? Não é porque tem um dividendo fixo que todo período haverá distribuição de dividendos. Pode acontecer de não existir. Porém, no caso do cumulative preference, se tiver essa característica, vai acumular o direito. Então vamos supor que é 5% ao ano o fixed dividend. E aí é pago trimestralmente. E um dado trimestre não pagou, se for essa categoria, acumula para o próximo trimestre. De forma que quando distribuir, só vai distribuir para os common shareholders depois que distribuir todos os unpaid dividends acruados desses detentores aqui. Então, essa é a diferença do cumulativo para o não-cumulativo. No caso do não-cumulativo, se passar um período e não distribuir dividendos, não vai distribuir mais. Perdeu o seu direito daquela distribuição. Outra característica, participating e non-participating. Aqui é mais straightforward. Quando é participating, significa que vai participar dos profits que excederem pre-specified levels.
Então, vai ter um trigger na característica, né, do preference share. Se passar aquele trigger, se tiver um percentual de retorno acima daquele percentual pré-estipulado, então haverá uma distribuição além dos dividendos fixos. Então, isso é chamado de participating. E os no participating não. É um fixed dividend only with no profit sharing. Aí existem os convertible preference shares. São preference shares conversíveis em common shares por um predetermined conversion ratio. Em geral, essa categoria paga mais dividendos, tem uma participação nos lucros, tem esse benefício de se converter em uma common share e do price appreciation mais relevante, e tem uma menor volatilidade. E essa aqui pode ser uma característica que pode ser cobrada em um exercício. Então, convertible preference shares, lower volatility. Então, considerando todas essas características, o conjunto menos arriscado, com lowest risk, é quando é uma preference share, putable e cumulative shares. A gente não falou de putable. Lembrando, essa característica é quando o detentor da preference share ele pode vendê-la a um preço predeterminado. Então, por isso que é putable, porque se você já estudou derivativos, você vai lembrar da put. A put dá o direito de vender uma ação em um preço pré-determinado. Então, uma preference share que é putable, ela tem esse direito. Então, suponha que a ação derreteu. Se ela é putable, o investidor está naturalmente redeado e ele pode vender naquele preço pré-estipulado. Então, é uma segurança a mais, torna a preference share mais segura. Enquanto que do outro lado você tem as common shares, como a gente falou, tipo de ativo mais arriscado que uma empresa pode emitir. Callable, que aí é o contrário do putable, no sentido de que nesse caso a empresa pode recomprar as ações a qualquer momento e a um preço pré-determinado também. Então é mais arriscado para o investidor que detém callable stocks, porque ele pode simplesmente ser recomprado num preço que para ele não é tão interessante. E non-cumulative shares, porque enquanto o cumulativo vai acumular dividendos e vai dar mais, não vai deixar o investidor perder o direito dele, o non-cumulativo é o contrário, ele vai perder os direitos daquele dividendo, então é mais arriscado. Então falamos de common shares e preference shares, algumas características delas, e existem os private equity securities, que aí são ações não públicas. Eles não possuem active secondary market. Se você estudou Alternative Investments, você já viu isso aqui com bastante detalhes. Mas está nesse capítulo, então vamos revisar aqui rapidinho nesse slide. E quais são três categorias principais de Private Equity? Venture Capital, que é quando está ainda na fase de Seed Investing ou Growth, a fase inicial, pré-IPO, Leverage Buyouts, que aí estamos falando de Acquisition Financing using Significant Debt to purchase established companies. Então, é um fundo, uma empresa que se alavanca, que adquire dívidas, de fato, de forma significativa, por isso é leverage, para comprar uma outra empresa. E PIPE Investments, que são Private Investments in Public Equity. Então, são empresas privadas que compram empresas públicas. Agora, falando sobre International Equity. Existem duas formas, basicamente, de se investir em ativos internacionais, fora do país de origem do investidor. Direct Investing, abrindo uma conta fora do país de origem, por exemplo, um brasileiro abrindo uma conta nos Estados Unidos e comprando diretamente as ações lá das bolsas americanas. E por meio de Depository Receipts, que são aqui no Brasil, por exemplo, os BDRs, lá nos Estados Unidos, os ADRs. Então, são Depository Receipts Certificates que representam Foreign Shares. Existem duas categorias, lembrando, Sponsored e Unsponsored. Qual a diferença entre eles? Os Sponsored envolvem a companhia emissora daquelas ações. Então, tem o envolvimento, ou seja, é emitido pelas próprias companhias.
Já o unsponsored, não. O unsponsored, ele não exige envolvimento da companhia na emissão das ações. E como é que funciona então? Algum banco vai emitir e vai comprar essas ações e vai emitir receipts. E aí vai emitir recibos que representam aquelas ações. Então, o investidor que comprar aqui no Brasil um recibo de unsponsored depository receipts vai comprar, na verdade, um recibo que representa as ações de uma empresa lá fora. Isso significa que quem controla o voting é o Depository Bank, não é o próprio investidor, então ele não vai receber nenhum comunicado de votação, nada do tipo. Também, isso aqui é emitido pelos brokerage firms, então não é emitido pela própria empresa. E por essa razão, por serem recibos, limita os direitos do investidor. Sobre a conta de retorno de uma ação, de um share, tem que lembrar que precisa somar dividendos. Isso aqui é uma conta super simples, mas pode ter uma questão associada a isso aqui. E se você esquecer, vai perder uma questão importante. Então, lembrando que o total return de um share é o valor de venda mais dividendos dividido pelo valor de compra, menos 1. Então, o ponto aqui é que tem que somar os dividendos pagos. Bom, quando a empresa ela capta dinheiro, capta recursos, o primary goal dela, de raising capital, é financing revenue generating activities. Claro, para quê? Para maximize shareholder wealth, principalmente o book value da companhia. Tá lá no livro. E aí, a empresa pode investir em duas modalidades, dois tipos de ativos. Growth Investments, que aí são Long-Lived Assets, Capital Expansion, Research and Development, novos mercados, Acquisitions. Ou então ela pode precisar captar dinheiro simplesmente para manter a continuidade da operação por Regulatory Compliance, Capital Adequacy, Debt Covenant Requirements para cumprir requerimentos de covenants. E por fim, a gente chega no cálculo do Return on Equity, que o capítulo já apresenta aqui, depois a gente vai abrir pela fórmula de Dupont, mas ele já apresenta aqui dessa forma. Então, o Return on Equity, ele measures the management effectiveness in increasing book value. E nesse caso, como que é calculado? Net income sobre o book value do ano anterior mais o book value do ano seguinte dividido por 2. Então, se você pegar uma questão que tiver o book value de um ano e do outro, lembre-se que o exercício ele já está te dando indícios que ele quer o cálculo dessa forma. Ele quer que você some um ano mais o outro e divida por 2. E aqui é muito comum passar batido, pegar o ano mais recente, e aí é uma questão de bobeira também, uma questão fácil. Book value, como você já deve saber, total assets menos total liabilities. E, por fim, também fala-se nesse capítulo que o cost of debt ele é mais facilmente obtido pelas emissões de dívida da empresa. Então, basta ver qual que é o custo da emissão das emissões mais recentes e já se obtém o cost of debt. Já no caso de cost of equity, não. É mais complexo. Então, também pode ter uma pergunta tão simples quanto falando que o que é mais difícil de se obter? O cost of equity requires complex estimation, usando o Dividend Discount Model, o modelo de Gordon, que a gente vai ver mais para frente, e o CAPM. Então, é muito mais complexo calcular cost of equity. Bom, a gente fica por aqui. Até a próxima aula.